Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Vou mostrar aqui algumas operações que me deu um lucro de R$ 248. A primeira operação vai ser no GBP Card, na região de Fibonacci. Essa entrada ela foi uma entrada bem interessante, eu vou explicar o porquê dela. O payout está bem interessante, aí pagando 95%. Esperando aí a vela tocar na minha região para mim poder fazer a minha operação. Esperando ela dar aquela esticada, esticou. Fiz a minha entrada aí no valor de R$ 160. Essa entrada ela foi bem interessante, porque isso é uma região de Fibonacci. No caso, essa região de Fibonacci, ela é a região de 78% de Fibonacci. Essa região, ela não tem na Fibonacci da Ikeoptio, ela tem na Fibonacci do TradeView. Só que para você saber essa informação, você tem que colocar a Fibonacci invertida, ao contrário. Por exemplo, aqui eu peguei o Fibonacci, aqui o gráfico está numa tendência de baixa. Então o correto é o seguinte, você pegar o Fibonacci, traçar ele de cima para baixo. Só que quando eu tracei o Fibonacci de cima para baixo, ele não coincidiu com esse topo. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o Fibonacci, eu inverti ele, tracei ele de baixo para cima, e a região de 23,6, que no caso é a região de 78%, coincidiu perfeitamente com esse topo, por isso que eu fiz a minha operação. Assim que terminar essa operação, eu vou excluir o Fibonacci e vou colocar novamente para vocês entenderem o motivo dessa entrada, dessa operação. Entrada realizada com sucesso, um lucro aí de R$ 152. Eu vou explicar o porquê, o motivo da operação. Como eu falei para vocês, a Fibonacci, o correto é traçar ela de cima para baixo. Estou excluindo aí para vocês verem. Então o que acontece? Eu peguei o Fibonacci, eu tracei ele de cima para baixo, mas vocês viram que a região de 61,8 ela não coincidiu com essa região. No caso, essa região aqui ela é região de 78%, só que não tem aqui na Fibonacci da Ikeoptio. Aí o que você faz? Pega a Fibonacci, traça ela de baixo para cima, invertida, e vocês podem ver que essa região de 23,6 ela coincidiu perfeitamente, só que essa região é a região de 78%. Quando você traça, ao contrário, dá perfeitamente aqui na região de 78%. A Ikeoptio ela não tem essa informação ela tem no TradeView, tá ok? Espero que vocês tenham entendido o motivo dessa operação. A segunda entrada vai ser no GBP AUD, numa resistência. O payout nesse momento baixou um pouco, estava 95%, agora está 82%. Na realidade baixou bastante. Aí eu estava de olho no GBP AUD e no GBP CAD, né? Tava dando atenção a esses dois gráficos, estava bem próximo da minha região, que no caso era resistência. O GBP AUD está chegando próximo aí na minha região, que é no caso não é resistência, é esse topo que tem logo atrás. Fiz a minha entrada aí no valor de R$ 160. É uma entrada que está totalmente dentro do meu operacional. Eu considero as minhas operações elas bem precisas, porque as minhas operações são sempre marcações de M15. Eu sempre analiso os gráficos de M15
M5 e faço as minhas operações em M1. Agora, para mim poder fazer a minha operação em M1, eu tenho que ter a confirmação de M15. Vocês podem ver que respeitou bastante, uma entrada extremamente tranquila. Deu um win muito bonito. Entrada realizada com sucesso, lucro de R$131. Fiz a minha operação justamente por conta desse topo que vocês estão vendo. Estou colocando aí no gráfico de M15 para vocês verem. Vocês podem ver que tem um topo aí de M15, é um topo bem interessante. A vela de M15 ela deixou um pavio. Quando a vela de M15 ela deixa um pavio, eu gosto muito. A terceira entrada ela vai ser no GBP NZD. Vocês podem ver que agora o payout ele baixou muito. Estava em 95, caiu para 82 e agora está em 78. Tem traders que com payout assim nem opera. Eu particularmente eu opero até 75%. Eu estou operando sem problema algum. Essa entrada eu vou fazer justamente por conta desse topo, numa resistência. Estou aí ajustando aí a minha região, esperando a vela tocar aí na minha região. Tocou na minha região, fiz a minha entrada aí no valor de R$160. Essa entrada, infelizmente, foi uma entrada de derrota. É uma entrada que está totalmente dentro do meu operacional, mas infelizmente deu loss essa operação. Nesse dia, o GBP NZD ele não estava respeitando. Essa operação tinha tudo para dar win. Aí, no caso, o que aconteceu? Passou o tempo, o gráfico ele andou, apareceu outra oportunidade aí no GBP NZD, uma oportunidade que estava totalmente dentro do meu operacional. Fiz a marcação. Quando o gráfico tocou, eu abortei a operação, não fiz a minha operação porque eu observei que o gráfico ele não estava respeitando nesse dia. Então ele tocou na minha região, eu fiquei observando ele e vi que se eu tivesse entrado ia dar loss. Assim que terminar essa operação, eu vou mostrar para vocês o momento que o gráfico aí no GBP NZD ele tocou na minha região. Era uma entrada que estava totalmente dentro do meu operacional, porém eu não fiz a operação porque eu observei que ele não estava respeitando nesse dia. Eu busco 3 operações vitoriosas no dia, né? Essa era a terceira operação, era para ser a terceira e última operação, mas infelizmente foi uma operação de derrota, faz parte. O loss ele é inevitável, né? Sempre haverá o loss, sempre. Infelizmente foi uma entrada de derrota. Como eu falei para vocês, né? Aí mais uma vez no GBP NZD passou algum tempo, o gráfico ele andou bastante. Apareceu outra oportunidade que se encaixava totalmente dentro do meu operacional. Porém eu falei, não vou fazer a operação nesse gráfico porque esse gráfico ele não está respeitando. No caso aí o GBP NZD ele já tocou na minha região, só que eu estava observando aí o GBP CARD, no caso era para fazer a minha operação quando ele tinha tocado aí na minha região nessa linha. Aí o que foi que eu fiz? Eu estava de olho aí no GBP CARD, eu fui no GBP CARD e coloquei um alerta, deixei um alerta aí caso tocasse eu voltava para ele e fiquei observando se essa operação ela ia dar win ou loss. Era uma operação que ela está totalmente dentro do meu operacional, como eu falei para vocês anteriormente. No caso era para mim ter entrado aqui nessa região e pode ver que ela está dando uma vela, a vela está descendo. Eu falei, caramba, justamente porque eu não entrei vai dar win. Quando eu entrei deu loss e agora está dando win. Mas vocês estão vendo que ela está revertendo, né? Está subindo. Então eu falei, não vou fazer minha operação nesse gráfico, esse gráfico ele não está respeitando. Às vezes acontece isso, você tem um operacional muito bom, você faz as suas operações,
extremamente dentro do seu operacional, só que naquele dia o gráfico ele não está respeitando. Aí você acaba sendo estopado, é uma coisa mais normal do mundo isso acontecer. Por exemplo, se eu, falando aqui hipoteticamente, por exemplo, se eu só operasse nesse dia no GBP/NZD, provavelmente esse dia eu ia sair no prejuízo. Vocês podem ver, eu ia fazer a operação justamente por conta desse topo logo atrás. E eu nem... Desculpa aqui voltar. Vocês podem ver aqui, ó. Vou dar um pause aqui. Como eu falei para vocês, o GBP/NZD no caso era para mim ter entrado aqui. Aí no caso a vela ela terminou aqui, no caso ia dar loss ou poderia dar um win, ou se a minha taxa ela ficasse bem aqui na ponta desse pavio poderia dar um win bem apertado, mas nesse dia o gráfico ele não estava respeitando, tá ok? Deixa eu colocar aqui, continuar aí com a gravação. A quarta e a última entrada vai ser aí no GBP Card. Isso aí, se eu não me engano, isso é uma região de Fibonacci. Se eu não me engano, é a região 61.8 de Fibonacci. Fiz a minha entrada no valor de R$160. Payout nada interessante, pagando apenas 78%. Eu busco no dia 3 vitórias, 3 operações vitoriosas. No caso aí deu 3 vitórias e uma derrota que também está dentro da minha meta. No caso a minha meta é de 300 e pouco reais no dia. É o que eu busco no dia, é 300 e pouco, não, corrigindo. É R$400 de lucro, é isso mesmo, é na faixa de R$400 de lucro no dia que eu busco de meta. Só que não é todo dia que você vai conseguir fazer isso, né? Vai bater lá a sua meta redondinha, né? Hoje, esse dia, por exemplo, eu busco 3 vitórias consecutivas, né? No caso 3 vitórias e 0 derrotas, mas nesse dia foi 3 vitórias e uma derrota que também se encaixa dentro da minha meta. Então nesse dia aí eu tive um lucro de R$248. Se por acaso eu conseguisse bater minhas 3 vitórias com 0 derrotas, eu tinha um lucro na faixa de R$400, 400 e pouco reais, mas foi R$248 de lucro. Estou muito satisfeito com esse lucro, tá ok, pessoal? Então é isso, como vocês podem ver, fiz a minha operação aí na região de 61.8 de Fibonacci, tracei a Fibonacci de baixo, corrigindo de cima para baixo, que o gráfico está numa tendência de baixa. Estou colocando aí no gráfico de M15 para vocês verem. Podem ver que a região de 61.8 ela coincidiu com esse fundo aqui atrás, que no caso aqui é um pullback. Por isso eu fiz a minha operação. Essa entrada foi uma entrada bem apertada, né? Como o pessoal fala, deu um infarto, mas o importante é que deu vitória. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.